nós podemos perceber pela palavra de Deus que nós não seremos julgados pelos nossos... Graça e paz, queridos e amados irmãos, Pastor Robson Vasconcelos, no seu canal, aqui no YouTube, Graça Abundante. Estamos em uma série de mensagens a respeito de discipulado e hoje nós vamos estar com a lição número 3, falando sobre a sua nova vida em Cristo Jesus. Nós vamos utilizar o texto de Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 11, mas para que o vídeo não fique muito comprido, nós vamos ler apenas alguns versículos. Colossenses capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Eu li até o versículo 4, mas o texto é até o versículo 11. É interessante nós começarmos falando sobre esse tema, né, sobre essa lição de hoje, onde diz que se nós ressuscitamos juntamente com Cristo, se ressuscitamos ou porque estávamos mortos no nosso pecado, né, devemos buscar as coisas lá do alto. Infelizmente não é isso que está sendo ensinado na maioria das igrejas evangélicas do Brasil, né? A teologia da prosperidade diz que você tem que ter casa boa, carro bom, que você tem que correr atrás das bênçãos materiais. E esquecemos de ensinar a Bíblia. Então essa teologia está realmente fora da palavra de Deus, como nós lemos, né? Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com eles em glória. Versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, né? Não nas que são aqui da terra. Teologia da prosperidade diz o quê? Que você tem que ter o melhor carro, que você tem que ter a melhor casa, que você aqui tem que comer do bom e do melhor, que você tem que vestir as melhores roupas, né? Que você tem que ter o melhor emprego, passar no melhor concurso. Tudo visando aqui e agora, essa terra. E esquecendo que nós estamos aqui só de passagem, somos peregrinos e forasteiros. A Bíblia diz que aonde estiver o vosso coração, aí estará o seu tesouro. O tesouro da teologia da prosperidade são as riquezas deste mundo, infelizmente. E é aí que as pessoas ficam com seus corações neste mundo. Se o nosso tesouro for a glória, se o nosso tesouro for no céu, o nosso coração vai estar voltado para lá. Tá? É uma pequena introdução à nossa lição de hoje, a sua nova vida em Cristo Jesus. Queridos, depois que uma pessoa recebe a Jesus Cristo como seu único e Salvador, né? Como seu único Salvador e Senhor, ela entende que fez a melhor escolha da sua vida. Né? Muitos chegam a dizer, ora, por que eu conheci Jesus só agora? Por que eu não conheci Jesus antes? Mas como é que isso acontece? Né? Essa situação de você conhecer Jesus, de você receber Jesus, ela tem 3 passos. Né? O primeiro passo, a pessoa ouve, você ouviu falar de Jesus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. Este é o primeiro passo, ouvir. Né? Seja através de uma pregação que você ouviu num templo, seja na internet, seja na TV, seja na escola com um amigo, não importa. O importante é que você ouviu alguém falar de Cristo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é que a palavra que você ouviu foi entendida. Depois de ouvir, a pessoa então, ela entende que se aceitar a Jesus, que se receber a Jesus como seu Senhor e seu Salvador pessoal, ela será salva. Né? Está escrito em Mateus capítulo 13, verso 19, depois você confere, dando uma pausa no vídeo e indo lá no texto. Mas não basta apenas a pessoa ouvir
não basta a pessoa apenas entender com a mente. A pessoa ela precisa aceitar essa verdade no seu coração. Então esse é o terceiro passo. A pessoa aceita a mensagem, aceita essa verdade no seu coração. Cristo chama isso de crer com o coração. Mateus capítulo 13, versículo 15, parte B. Quer dizer, a palavra de Deus ela chegou até o seu espírito e você aceitou essa palavra de Deus como verdade em sua vida. Então, daí começa a surgir, queridos, a transformação. Porque você não pode continuar sendo a mesma pessoa que antes. Você não pode continuar com o mesmo caráter de antes. Você não pode continuar com a mesma vida de antes. Tem que acontecer uma transformação, e essa transformação não é gerada por você, não é gerada por igreja, não é gerada pelo pastor, mas ela é gerada através do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, ao receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador pessoal, a sua vida começa a sofrer algumas transformações. Primeira coisa, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. O seu passado passou, Jesus vai lá com a bucha ensanguentada no seu sangue precioso e apaga o seu passado, perdoa o seu passado e dali em diante segue-se então uma nova vida em Cristo Jesus. Não se importe com as pessoas apontando o dedo para você, dizendo, você fazia isso e agora está tirando uma de crente, de santinho. Não se importe com o diabo no seu ouvido dizendo, você não tem salvação, você não tem jeito, você fez muita coisa errada. A Bíblia está escrito, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Outra coisa, você se tornou filho de Deus. Nós falamos isso na lição passada. João capítulo 1, versículo 12. A todos o quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, em outra tradução diz, de serem transformados em filhos de Deus. Existem as criaturas de Deus e os filhos de Deus. Então, a partir do momento que você recebe a Jesus, você deixa de ser criatura de Deus e passa a ser filho, filha de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Terceira coisa, você passa a ter uma nova vida, uma vida abundante em Cristo Jesus. João 10,10 diz, eis que o diabo veio matar, roubar e destruir, mas eis que eu vim dar vida e vida em abundância. E essa vida abundante que nós temos quando recebemos a Jesus como seu Senhor, como nosso Senhor e Salvador pessoal. Então, o que há diferente nessa nova vida, né? O Espírito Santo ele começa a trabalhar, você começa a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, né? Você começa a ser transformado, você mesmo começa a se desconhecer, você começa a dizer, poxa, se fosse eu antigamente, depois de ouvir isso, a pessoa eu ia fazer isso, mas né, Deus começa a transformar a sua vida à medida que você vai dando espaço, né? Então, o que há diferente nessa nova vida? Assim que você se torna uma nova criatura, você se torna um filho de Deus, uma vida nova começa a se manifestar em você, né? Pois ela não pode ficar escondida, essa nova vida não pode ficar escondida. Então não existe essa de crente agente secreto, crente James Bond, né? Há um tempo atrás fizeram uma Bíblia, que eu chamava, brincando, né, de Bíblia do agente secreto. Era uma Bíblia desse tamanho, menor que uma carteira de porta-documentos, né? E diferente das Bíblias, né? Bem diferente. Então eu brincava chamando de crente agente secreto. E aí as pessoas perguntam, você é crente? A pessoa fala, não sou, né? Então é uma brincadeira. Então a manifestação, né, dessa nova vida, ela tem que acontecer. Não estou dizendo que você tem que ficar abrindo a boca para todo mundo, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. Não. Haja como o Francisco de Assis ensinou a igreja. Né? Viva o Evangelho. Deixa as pessoas verem mudança em você. Tem muita gente que fala e a vida desfaz tudo o que ela fala, né? Então, deixa as pessoas verem, né, uma mudança no seu caráter, na sua personalidade, no seu temperamento, nas suas atitudes, entendeu? E as pessoas chegarem até você e dizem, por que você mudou tanto? Aí você começa então a falar, dar o seu testemunho de vida pessoal, né? Então, seus pensamentos começam a mudar, como nós lemos aqui, né? Você pensava aqui
na terra, ganhar dinheiro e fama e poder e tal, casa boa, carro bom, e muita gente se matando, desgraçando sua vida e sacrificando a família em prol disso. E aí você começa a enxergar que aqui nós somos peregrinos e que o nosso foco deve estar no céu, não aqui. Então nosso pensamento muda, né? Repetindo Colossenses capítulo 3, versos 1 a 4. Seus sentimentos também mudam. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8, a palavra de Deus diz assim, Filipenses 2, do 5 ao 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Então nossos sentimentos começam a mudar. Sentimento de exaltação, né, de ostentação, passa a mudar para um sentimento mais de humildade, né, diante das pessoas e principalmente diante de Deus. Nossas atitudes também começam a mudar, amados. É interessante que as nossas atitudes mudem. Efésios capítulo 4, versículo 28. A palavra de Deus diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente que for boa para edificação, conforme necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeça o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da vossa redenção. Longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Então, depois os irmãos leiam Efésios capítulo 4, 25 ao 32, que é uma exortação a uma vida de santidade. Então, as mesmas exigências que eram feitas aos discípulos de João, né, o Batista, também são feitas agora aos discípulos de Jesus. Nós vemos isso em Mateus capítulo 3, versículo 8, Lucas capítulo 3, versículo 10 ao versículo 13. Então, essas são características de uma nova vida em Cristo Jesus que eu e você devemos ter. Infelizmente, o que nós temos visto aí são líderes, pessoas de muito tempo de igreja com a vida totalmente diferente dessa que a Bíblia ensina. Porque, infelizmente, não foram discipuladas, não foram trabalhadas no seu caráter através do discipulado. Então você se considera uma pessoa abençoada por estar sendo discipulado através aqui do nosso canal Graça Abundante aqui no YouTube. Quais são alguns conselhos que eu quero lhe dar para essa nova vida? Então preste bem atenção a esses conselhos, amados. E procure observar esses conselhos, pois eles te ajudarão a ter uma vida sempre crescente em Cristo Jesus. Não seja um crente estagnado, que recebeu Jesus e pronto. A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Nossas vidas têm que ser de constante crescimento na presença de Deus. Paulo diz que ele era menino, mas agora era homem. Ele era menino, mas agora ele cresceu. E antes ele agia como menino, mas agora ele age como homem. Então é assim conosco também. Nós não podemos ser crentes meninos, levados por vento de doutrinas, levados por heresias, levados por pregações emocionais que estão longe da palavra de Deus. Devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então, você já ouviu falar de alguns crentes, como eu já disse anteriormente, que fazem coisas erradas. Você já deve ter visto o seu trabalho, na sua igreja, na sua vizinhança. E é justamente pela falta da observação desses conselhos que eu vou passar para você agora, é que eles terminaram caindo e praticando essas coisas feias e erradas. Então, quais são os conselhos? Primeiro, faça oração regularmente. Romanos capítulo 8, verso 26, depois vocês leem. 1 Tessalonicenses 5,17, que todo mundo conhece, diz: orai sem cessar. A oração é conversa com Deus. Quanto mais você ora, mais íntimo de Deus você fica, mais parecido com Deus você fica.
ou seja, em santidade. Então, faça oração regularmente. Daniel orava 3 vezes por dia, né? Tenha seu momento de oração com Deus. Para orar, você não precisa fechar olho, se ajoelhar. Você dirigindo, você pode ter seu momento de comunhão com Deus. Você no trânsito, no ônibus, no elevador. Oração é você estar ligado com o Senhor. É interessante você ter um quarto de oração, um local de oração, mas a oração deve ser algo constante, diário, né, em todo o tempo. Outra coisa, leia diariamente a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 ao 31, né, diz para examinar as Escrituras, a palavra de Deus, e Salmo 1, versículo 2, parte B. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, mas antes seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e noite. Vivemos uma igreja hoje, do jeito que está, totalmente fora do padrão de Deus, fora dos trilhos de Deus, justamente porque os crentes hoje não se preocupam mais em ler a Bíblia. Eles recebem as mensagens na internet, recebem mensagem dos púlpitos e nem sequer vão procurar agir como os crentes da Bereia, em Atos 17:11, que olhavam, liam a palavra para ver se aquilo que estava sendo pregado lá condizia com o que estava escrito na palavra. E a palavra de Deus diz, Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então leia a Bíblia, queridos, diariamente. Se você desejar, nós temos um plano de leitura para 2019, que é o ano da fé. Se você se interessar, na descrição desse vídeo, deixe o seu e-mail para eu mandar para você. Ainda há tempo, né? Hoje são 22 de janeiro, ainda há tempo de você começar a leitura da Bíblia esse ano e ajustar para poder, no final do ano, você estar concluindo a Bíblia, né? E aqueles que pegaram esse plano de leitura e no final do ano concluir a Bíblia, eu vou estar emitindo um certificado de conclusão de leitura da Bíblia, tá bom? Então vem comigo, vamos ler a Bíblia em nome de Jesus. Outra coisa, terceiro conselho, vá ao templo assiduamente, Hebreus 10, 25, que diz não deixando de congregar, como é costume de alguns. Então não deixe de procurar uma igreja. Ah, pastor, eu vou para uma igreja perto de minha casa. Não, queridos, esse negócio de igreja perto de casa, precisa ver se a igreja está perto da Bíblia. Tem muita igreja perto de casa que não está perto da Bíblia, tá? Então veja uma igreja que está atrelada com a Bíblia Sagrada. Outra coisa, não deixe de frequentar, né, se sua igreja tem pequenos grupos, não deixe de frequentar esses pequenos grupos, né, de oração, né, porque ali há crescimento, tá? Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47 fala sobre isso, que ali havia comunhão. Dê testemunho da sua vida, 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. Como eu falei antes, dar testemunho não é você abrir a boca, eu sou crente, que não sei o que, ppp, papapá, né? E às vezes está vacilando em algumas coisas. Comece a dar testemunho com a sua mudança de vida, boquinha calada e atitude mudando. Aí as pessoas vão ver que você realmente mudou e aí elas que vão até você. Vem cá, por que você mudou tanto? Você era assim, você falava palavrão, agora não fala mais. Você contava piada imoral, agora você não conta mais. Você mandava vídeos imorais pelo WhatsApp, agora você não manda mais. E os que eu mando para você não comenta mais e tal. Por que você mudou? Aí sim, você vai abrir a boca e vai dizer que Jesus entrou na minha vida. Amém? Outra coisa, desculpa de eu estar pondo a mão no nariz direto, irmãos, que aqui em Brasília está um calor, um tempo muito seco e eu estou tendo problemas com isso. Me perdoe por esse incômodo, tá? Outra coisa, participe de toda a atividade da igreja, tá? Se envolva com os irmãos da igreja. A partir do momento que você recebe Jesus, as pessoas do mundo, os velhos amigos com quem você bebia, fazia farra, contava piada imoral, eles começam a se afastar de você por lhe achar chato. Então é necessário você se envolver com a igreja, ok? Procure uma igreja que cuide de você, cuide de sua família. E por último, cuidado com as suas amizades antigas, porque elas não vão aceitar a sua nova vida em Cristo Jesus. Concluindo, querido, muito mais coisas nós poderíamos dizer aqui nessa lição, mas por hora é o essencial.
tá? Portanto, prossiga participando de todas as atividades da sua igreja, prossiga com esse discipulado para que você seja mais e mais abençoado. E mais uma vez lembrando, queridos, não deixe de frequentar uma igreja bíblica e aos poucos está convidando a sua família. Eu sou o pastor Robson Vasconcelos, esse é o seu canal Graça Abundante e esta é a série de mensagens sobre discipulado com a lição número 3, falando sobre a sua nova vida em Cristo Jesus. Um abraço a todos, shalom, shalom, e até o próximo vídeo com a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de compartilhar, não esqueça de fazer esses estudos de forma pausada. Quando eu citar o versículo, dá uma pausa, vai lá na Bíblia, procura, confirma, tá? E tente até fazer isso em grupo, e se você tem alguma dúvida a respeito desse estudo, na descrição do vídeo, deixe a sua dúvida que eu vou ter o maior prazer de poder te responder. Shalom, shalom, queridos. Deus abençoe.